Projeto de Lei 173 de 2025, primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre a desobstrução de vias públicas e passeios na cidade de Belo Horizonte, nas hipóteses que mencione e dá outras providências. Autoria, vereador Braulio Lara. Emendas. A. Quórum, maioria dos membros da Câmara. 21. Pareceres das comissões Legislação e Justiça, pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, mobilidade urbana, indústria, comércio e serviços, pela aprovação. A requerimento. Requerimento 521 de 2025. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, inciso 22, 27 e 28 do Regimento Interno, que em primeiro turno seja votado destacadamente, com preferência e em bloco, os artigos 1º ao 4º, referentes ao projeto de lei número 173 de 2025. Belo Horizonte, 11 de novembro de 2025. Vereador Braulio Lara, Partido Novo. Deferido. Em discussão. Vai discutir. Vai discutir, vereador Pedro Patrus. Bom, presidente, vamos de novo. Vejam bem, o artigo 1º do projeto do vereador Braulio Lara. A Prefeitura de Belo Horizonte promoverá desobstrução das vias públicas e passeios sempre que a circulação de pedestres e ou veículos for prejudicada pela colocação de qualquer elemento no logradouro público, excetuada a hipótese prevista no artigo 6 da Lei 8.616, de 14 de julho de 2003. Aqui, presidente, que é a questão. Quando ele fala que é mentira, que se pode recolher pertences, aí que está, vereador Edmar Branco, qualquer. E aí fica a cargo da prefeitura escolher o que é e o que não é. É um projeto que, na verdade, fala de desobstrução de rua, mas visa, além da retirada das barracas, dos espaços, visa retirada também de qualquer pertence que esteja lá. Época de frio, retirada de cobertor. O seu pet, Vanderlei, cadê os grandes defensores dos animais dessa casa? E aí? Vai pegar o pet e vai fazer o quê, Vanderlei? Vai fazer o quê? Vereador que faz um projeto desse não tem conhecimento nenhum das políticas públicas da cidade de Belo Horizonte. Não tem conhecimento nenhum do Sistema Único de Assistência Social. É um projeto preconceituoso, é um projeto higienista que esse vereador apresenta nesse plenário. E não é o primeiro, não é o primeiro. Eles querem retirar a população em situação de rua, eles querem internar compulsoriamente a população em situação de rua para mandar para as comunidades terapêuticas. É isso que eles querem fazer. É isso que eles querem fazer. Nós não podemos, de forma alguma, aprovar um projeto como esse nessa casa. Eu faço um pedido a todas as vereadoras e a todos os vereadores que tenham qualquer tipo de compaixão, de entendimento de direitos humanos, que façam um exame na sua consciência. Que esse projeto não é bom. Esse projeto não tem como ser bom. É um projeto preconceituoso. E nós temos que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. O STF já proibiu a retirada de pertences da população de rua.
Não adianta querer voltar com essa proposição. A gente tem que pensar a solução? Sim. Temos que dialogar soluções, políticas públicas. Isso a gente não se furta, não. Agora, não vai ser com um projeto desse tipo que nós vamos resolver o problema. Não tem nenhuma condição de se votar no projeto desse. Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, a retirada de pertence da dignidade humana. São pessoas que estão lá. Não adianta vir esse microfone e falar, o Pedro está falando mentira, o Pedro é mentiroso, não é isso, eu conheço. Não conhece a realidade, não conhece as políticas públicas. E aí, eu preciso e desafio mais uma vez a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a vir esse microfone e encaminhar o voto contrário. Se a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte acredita na política que ela tem feito, no mínimo, no pouco que ela acredita nessa política, ela tem a obrigação de vir esse microfone e encaminhar o voto não. Aí nós queremos ver. Porque liberar a base é muito fácil. Muito fácil. Não vou me meter na Câmara, mas liga direto para vereador pedindo voto, inclusive para projetos de outros vereadores. A Prefeitura tem obrigação de ter posição sobre projetos ruins como esse na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O voto, com muita convicção, do Partido dos Trabalhadores e sempre será a qualquer projeto higienista dessa casa. É não. Obrigado. Obrigado, vereador. Para discutir, vereadora Luísa Dulce. Boa tarde, presidente. Quero aqui me somar às colocações do vereador Pedro Patrus e dizer que a nossa preocupação não é apenas com esse projeto. Esse é um projeto muito ruim, é um projeto preconceituoso, higienista, como já foi colocado aqui, mas pior do que isso, esse é um projeto que faz parte de um pacote contra a população em situação de rua da nossa cidade, contra a população que é dia a dia colocada em situação de vulnerabilidade por conta do nosso modelo de produzir riqueza e de não distribuir essa riqueza. A população em situação de rua também é fruto da nossa forma de ocupar a cidade, da especulação imobiliária, da falta de políticas de moradia, da falta de políticas de assistência social. Então, não é tratando essas pessoas, jogando essas pessoas para fora da cidade, colocando esse problema para debaixo do tapete, que nós vamos lidar com essa situação. Essa é a nossa preocupação, de vir aqui denunciar esse projeto, mas de dizer que ele faz parte de uma estratégia muito maior e muito mais agressiva do que a gente pode imaginar. Então, apesar de não citar explicitamente a população em situação de rua, numa redação muito vaga, que fala de qualquer elemento, né? Esse é um projeto que torna a população de rua seu principal alvo, conforme alertado pela própria Defensoria Pública de Minas Gerais, numa resposta à diligência que passou por uma das comissões. A remoção forçada de pertences e a dispersão das pessoas em situação de rua, sem que a gente possa ofertar alternativas, caracteriza, sim, uma política higienista. E a remoção forçada dessas pessoas e dos seus pertences, sem a oferta de abrigo e políticas públicas de assistência social, está proibida pela DPF 976 de 2023 do Supremo Tribunal Federal. Então, tanto a Secretaria Municipal de Política Urbana, quanto o relator na Comissão de Administração Pública, o vereador Elton Júnior, já apontaram que esse projeto não traz nenhuma inovação legislativa e, portanto, ele é um projeto desnecessário. Isso foi o que a Prefeitura disse. Nós avançamos, ele não é um projeto desnecessário, ele é um projeto que não pode ser aprovado porque está indo contra o direito dessas pessoas na nossa cidade. A única inovação que esse projeto traz, presidente, é criar um canal de comunicação para denúncias. Mas aí, na nossa avaliação, ele invade a competência administrativa do Poder Executivo. E eu digo que é impressionante que a CLJ não tenha se atentado e não tenha feito observação sobre essas inconstitucionalidades, porque nós sabemos que a Câmara Municipal não pode criar esses canais. Então, esse projeto, a Defensoria já manifestou em diligência, já alertou que esse tipo de norma vaga fragiliza ainda mais a segurança jurídica
e cria um risco muito concreto de aplicação seletiva e principalmente discriminatória contra parte da população da nossa cidade. E nós avaliamos que isso pode, sim, aumentar as violências contra a população em situação de rua e outros grupos vulnerabilizados, como é o caso dos catadores de materiais recicláveis, que vêm sendo muito perseguidos por parte dos vereadores dessa casa. A ausência dessas salvaguardas torna essa lei incompatível com a política nacional para a população em situação de rua, que é o decreto 7.053 de 2009 e com os princípios do Estado Democrático de Direito. Então, presidente, para finalizar, queria dizer que antes de qualquer ação que pretenda remover as pessoas e os seus bens, inclusive os animais, como muito bem colocado aqui anteriormente, é necessário que a gente faça um avanço na articulação das políticas, nas políticas de assistência social, de segurança pública, de direitos humanos, de moradia, enfim. Tudo que esse projeto não faz é promover um avanço na articulação de políticas públicas. Ele está indo na contramão de todo o acúmulo da política municipal e da política nacional em defesa dos direitos humanos e das pessoas em situação de rua no nosso país. Então, quero saudar aqui a presença do movimento da população de rua, da população em situação de rua, de todas as pessoas que estão aqui hoje. A presença de vocês é muito importante. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Para discutir, vereador Dr. Bruno Pedralva. Quem vai discutir? Vereador Bruno Pedralva. Tarde, gente. Presidente Juliano. Presidente Juliano, colegas vereadores, primeiro, só uma rápida reflexão, rapidamente Isso. Nossa Senhora. Não fala de cabelo não, hein, gente, por favor. Presidente, pode voltar meu tempo rapidinho? Eu não vou gastar 5 minutos, não prometo. Pode voltar o tempo do vereador, por favor. Braulio, e na boa, a turma da direita aqui dessa casa. Primeiro, o Braulio Lara, gente, para tentar internar à força pessoa que está na rua e em uso abusivo de álcool e outras drogas em manicômio, ele copia e cola uma lei federal, modifica a lei federal numa lei municipal, que é um escracho, né? Uma brincadeira, uma risada, uma gargalhada perante qualquer pessoa que minimamente entende de parlamento, de legislativo, de direitos no Brasil. Autoriza um policial a internar compulsoriamente uma pessoa que está em uso abusivo de álcool e outras drogas, através dessa lei, para nada, só para caçar likes e agitar sua base eleitoral de direita e conservadora. E agora, o Braulio faz uma lei regulamentando uma lei que já existe, afirmando algo que já está colocado na legislação. Olhem o parecer da Prefeitura de Belo Horizonte. A matéria tratada no PL já se encontra devidamente regulada na Lei 8616. Desse modo, entende-se como desnecessária a edição de nova norma que versa sobre o tema. Uai, gente, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Nós recebemos dinheiro, não recebemos? Para trabalhar como vereador e vereadora? Quer discutir o tema, faz uma audiência pública, faz uma indicação, faz uma moção, mas apresentar a lei, na boa, é usar de forma inadequada o parlamento para fazer debate ideológico. Nós temos que trabalhar para resolver os problemas do povo, não é maltratando quem está na rua,
prendendo quem está na rua, passando por cima de quem está na rua como se fosse um carro velho para ser guinchado, como disse o governador Zema, que nós vamos resolver o problema das pessoas que estão em situação de rua, Juliano. Na boa, vamos trabalhar de forma séria, correta, entendendo qual é o real motivo do aumento das pessoas em situação de rua, que é justamente o preconceito, que é justamente a desonestidade, que é justamente falta de coração das pessoas para ter solidariedade com o outro, e não falta de polícia, falta de trator para passar por cima da pessoa. O que falta é humanidade no coração e política pública para garantir direitos. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador, só um minutinho, são 16 horas 56 minutos. Estendo essa sessão por mais 2 horas. Para discutir, vereador Vanderlei Porto. Senhor presidente, a gente sabe o real motivo do aumento da população em situação de rua no país. Isso não se trata só de Belo Horizonte. O aumento da população em situação de rua no país se deve à ausência de um presidente da República sério há tantos anos. Porque desde 2002, nós temos visto um atual presidente, desde 2002, vereador Neném, vereadora Fernanda, prometendo tirar o país da linha da pobreza, da miséria. E o país só vai afundando. Segura o tempo, Vanderlei, vereador, vou segurar o seu tempo. Vagabundo? Quem que é vagabundo aqui? Eu estou trabalhando. Segura o tempo do vereador Vanderlei. Pode chamar o que quiser, mas vagabundo eu não vou aceitar ser chamado. Vereador, só um minutinho. Só um minutinho, vereador. Olha aqui, ó. Se começar a baixar o nível, aí, contra vereadores, eu vou pedir para retirar do plenário. Com todo respeito, podem vaiar, podem xingar, mas chamar qualquer vereador aqui de vagabundo, nós não vamos aceitar. Estou avisando a todos que estão aí, podem vaiar, podem xingar, podem manifestar, mas a partir do momento que vocês estão desrespeitando o vereador que está aqui, qualquer vereador que for ofendido por qualquer uma aqui, nós não vamos aceitar e eu vou pedir para retirar do plenário. Então, por favor, nenhum vereador aqui é vagabundo, não senhores, e por favor, respeita todos os vereadores que estão aqui trabalhando e defendendo as suas causas. Para discutir, vereador. E, na verdade, a fala é em defesa deles. A fala é em defesa de uma população que está refém de um presidente da República mentiroso, que tem sempre ido para a televisão falando, vamos tirar o país da pobreza, ganha eleição, passa 4 anos, nada aconteceu, ele faz a mesma promessa 4 anos depois. Mais uma vez, passa 4 anos, nada. Enquanto isso, a corrupção aumentando, mensalão, Petrolão, INSS e tantos outros, Lava Jato e tantos outros escândalos, e enquanto isso a picanha não chega, a cervejinha do final de semana prometida não chega, porque quer manter as pessoas refém, quer manter as pessoas como massa de manobra, quer manter as pessoas dessa forma, sem pensar, sem dar às pessoas alternativa. As pessoas têm que ser refém de programas assistencialistas. Então é isso que acontece. A situação hoje do Brasil de desemprego, população em situação de rua, é devida a uma política da esquerda que quer ver o país na miséria, quer ver o país refém, não quer que o país estude, não quer que o país se alimente, mas quer um país refém de migalhas. E quanto nós defendemos que todos venham ter os mesmos direitos, todos venham ter as mesmas oportunidades. Então é isso que eu estou defendendo. Eu não estou contra vocês, não. Eu só estou defendendo que vocês todos tenham os mesmos direitos e que não sejam reféns de mentiras da esquerda. Obrigado, vereador. Para discutir, vereador Cláudio do Mundo Novo. Primeiro que o vereador Braulio, ele está preocupado com a situação, com a população de situação de rua.
na verdade, que é dar dignidade pela população, né, retirar os pertences que estão atrapalhando a passagem da rua, da calçada, é isso. E claro, aqueles que querem sair da rua e se recuperarem numa comunidade terapêutica, é muito bem-vindo, podem contar comigo, inclusive, que é o que nós fazemos. Olha, no meu gabinete, por exemplo, tem 2 assessores ex-dependentes químicos, que se trataram na comunidade terapêutica e hoje trabalham. Nós queremos dar empregabilidade para vocês, ajudar vocês a ter um emprego, ajudar vocês a pagar as contas de vocês, com o salário de vocês, não com cartão, com o presidente que está arrebentando com o Brasil, com cartão, dando cartão Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o que para vocês. Isso não é dignidade não, meu amigo. Dignidade é você trabalhar, é você correr atrás do seu sustento. Agora você ficar aí na rua, se morrendo, se drogando, se prostituindo, se arrebentando com a sua vida, nós queremos ajudar vocês a sair da rua. É isso. O projeto é para retirar vocês da rua se vocês quiserem. Não tem ninguém forçando, não. Não é tirar força, não. É ajudar vocês a ter uma dignidade, a ter uma moradia, a ter alimento, a ter o seu sustento. É isso. Agora, você vem aqui para poder fazer baderna aqui e ficar contra os projetos, contra o vereador que está querendo ajudar vocês. Me ajuda aí. Me ajuda a ajudar vocês. É isso. Então, é o seguinte, a comunidade terapêutica, presidente, é onde recupera o ser humano, é onde devolve a dignidade que a droga, a prostituição, arrebentou com a pessoa. Os Sersans, os CAPs também ajudam a desintoxicar a pessoa. Agora, a comunidade terapêutica, ela resolve a vida da pessoa que quer sair da droga. Não tem ninguém forçando ninguém a nada aqui. O projeto não fala sobre isso. O projeto é retirada de pertences que atrapalham a via de um passeio, de um carro andar, de uma rua, da via pública. É isso o projeto. Vocês não leram, não sabem, e nem o pessoal aqui da esquerda também não sabe. Vem falar bobagem igual o presidente de vocês falam, que o traficante ele é inocente. É brincadeira, né? É um absurdo um negócio desse. O usuário que é o culpado, não é o traficante, é o usuário. Então, nós estamos aqui para ajudar essa população em situação de rua, que mora na rua, que vive na rua, que perdeu a sua dignidade, nós queremos devolver isso para elas. Então, parabéns ao vereador Braulio, quero ajudar você, voto sim a esse projeto. Obrigado, vereador. Para discutir, vereadora Isa Lourença. Presidente, eu acho o seguinte, quando você quer ajudar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar ela. Então, não adianta vir com projetos que surgiram mirabolantemente na cabeça de alguém e que ninguém nunca pensou e falar assim, é a única saída para um problema social, uma questão social que a gente enfrenta. E eu quero falar isso porque as pessoas apresentam aqui suas soluções mágicas como se não existissem organizações da população em situação de rua. Existe movimento organizado, existe movimento da POP de rua. Se você quer encontrar uma solução, faz uma audiência, senta com essas pessoas, escutam o que elas estão lutando, estão reivindicando como propostas para poder sair de uma situação de vulnerabilidade. Não foi isso que foi feito, nem ontem, né, com o projeto do Ville, que foi aprovado aqui, nem hoje com o projeto do Braulio. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que descer do seu pedestal um pouquinho, ouvir quem está na luta há muito tempo, para poder encontrar as soluções e não chegar aqui como se estivesse encontrando uma fórmula mágica. E também saber o seguinte, se você faz uma política que propõe uma lei que vai afetar diretamente um segmento da sociedade, você tem que estar disposto a ouvir o protesto desse segmento da sociedade. Porque você não pode também propor uma lei que vai prejudicar um segmento da sociedade e esperar que eles fiquem calados.
ou esperar que eles venham aqui e te tragam flores. Não é assim que funciona. Então, a gente também, quando a gente propõe algo que vai prejudicar alguém, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. E esse é o problema desse projeto de lei. Falar que vai desobstruir as vias. Aliás, colocar essa responsabilidade para a prefeitura, né? Isso é bem importante. É um projeto que coloca uma obrigação para a prefeitura desobstruir as vias dessa forma, como se a prefeitura, inclusive, não estivesse fazendo nada, né? Esse é o projeto que a gente está debatendo aqui. E a gente sabe que pertences das pessoas em situação de rua não podem ser recolhidos, né? Para isso já tem uma decisão do STF baseada na ADPF 976. Então, não pode recolher pertences das pessoas em situação de rua de forma forçada. Então, acho que é muito importante a gente ter esse entendimento que já existe essa questão pacificada juridicamente, para a gente também não cair em cilada e achar que a gente está aprovando coisa que não estamos aprovando. Porque nós não podemos aprovar leis inconstitucionais, certo? Porque senão, obviamente, nós temos parlamentares aqui como eu, como Cida, como a nossa bancada, que vai questionar a justiça e essa lei não vai vigorar. Então, não vamos vender aí para a população que nós estamos solucionando um problema, sendo que, na verdade, não está solucionando, porque não pensa a política como uma política intersetorial. Quando a gente... Aí teve muita gente zoando aqui o tema higienista, né? Ah, eu sou higienista mesmo, eu quero a cidade limpa. Só que, assim, gente, na verdade, tem alguns projetos que querem varrer as pessoas para debaixo do tapete. É tipo assim, em vez de eu enfrentar um problema social, que é as pessoas que não têm moradia, as pessoas que não têm renda para se manter, as pessoas que não têm um trabalho, em vez de eu enfrentar esse problema de maneira intersetorial, eu vou lá e falo assim, não, eu vou tirar as coisas dela aqui da rua, aí o problema está resolvido? Não está resolvido, gente. Não vamos varrer uma questão para debaixo do tapete falar que a cidade está limpa. Vamos encarar as questões sociais como elas devem ser encaradas. Pessoas em situação de vulnerabilidade merecem respeito, merecem ser escutadas e merecem políticas públicas eficazes para que elas saiam de uma situação de vulnerabilidade. Não merecem serem varridas da nossa cidade como uns e outros querem fazer. Obrigado, vereadora. Para discutir, vereadora Cida Falabella. Pessoal, eu queria lembrar aqui que quem me ensinou a lutar pela pop de rua, lutar pelos seus direitos, que me apresentou, né, o movimento da população de rua, da pop de rua, que já tem 20 anos, foi a Bela Gonçalves, quando a gente foi eleita em 2016 e assumimos em 2017. Fundamos a Gabinetona, e a Bela, né, que é uma mulher de luta também muito importante, ela vem dessas lutas da rua, das ocupações urbanas, dos camelôs, dos cacheiros e da pop de rua. Os colegas que me antecederam aqui fizeram já a defesa toda que eu também faria, foram brilhantes nesse ponto. Temos aí que considerar que toda vez que se fala mal que o PT, a assistência social não resolveu nada, os programas do PT de assistência social começaram a olhar para a gente que nunca tinha sido olhada na vida, né? São problemas super complexos que exigem uma intersetorialidade na aplicação e que tem muito a ver com os processos de desigualdade do país que são históricos. Então, pelo contrário, o PT deu visibilidade a essas pessoas e a essas políticas. Se não tivesse sido um partido progressista, jamais nós teríamos avançado com a assistência social nesse país e não teríamos um dos sistemas mais elaborados, assim como o SUS, que é o SUAS. Já falei ontem aqui, repito, que a política para a pop de rua é uma política que está inserida também na política de cuidados, que Belo Horizonte é pioneira nessa política de cuidados e que tem um setor dentro da Secretaria de
assistência social e direitos humanos para cuidar da POP de rua e imigrantes. As soluções ainda não chegaram definitivamente, elas dependem de muitos fatores, principalmente porque quando a pessoa foi desenraizada das suas bases familiares, muitas vezes, além de não ter para onde voltar, ela não quer voltar. Muitas vezes ela não se sente pertencente a lugar nenhum. Então, é importante avançar no aluguel social, é importante essa reconexão, o consultório de rua, todo o processo que é feito com essas pessoas de ressocialização. Então, gente, acho que é importante aqui, eu sei, nem estamos em ano eleitoral ainda, mas a campanha já está solta. E é muito simples criminalizar movimentos sociais e criminalizar partido que defendem movimento social. Eu não topo esse debate desse jeito, eu não topo. Eu acho desrespeitoso, porque fica botando todo mundo num balaio, assim, falando que a gente, parecendo que nós somos alopradas aqui, umas alopradas, que estamos defendendo só coisa completamente impossível de ser feita. E não é isso, não é verdade isso. Os processos sociais no Brasil de desigualdade são muito profundos e muito complexos. A gente tem que olhar para eles com muita seriedade, muita profundidade. Eu entendo quando as pessoas falam, eu não queria uma cidade que tivesse população morando na rua, ninguém quer. Quem que quer na sua rua alguém morando na rua? Rua não era lugar de morar, mas não dá, como a Isa falou, para varrer por debaixo do tapete, não adianta tirar aquela, foi usada até uma expressão aqui, uma edificação, um papelão que essa pessoa está morando, porque ela vai levar isso para outro lugar, para a próxima esquina. Não é assim que se resolve. Além do mais, gente, já que a gente está numa casa de leis, nós temos que lembrar que essa DPF 976, ela foi proposta pelo PSOL, porque o PSOL também, né, como vocês gostam de dizer, gosta de ter, de fazer judicializações, porque muitas vezes você não consegue resolver dentro do legislativo. Então, é necessário recorrer. E essa DPF, ela foi formada, né, maioria, para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que é proibido retirar bens da população em situação de rua sem aviso prévio, de forma forçada. Eles proibiram que municípios e estados realizem a remoção forçada de pessoas, porque isso é desumanizar quem já está num processo de desumanização profundo. Não pode ser feito. Então, essa lei, se for aprovada, será inconstitucional, gente. E nós aqui vamos ter que recorrer. Esse é o papel dessa casa, aprovar lei que não pode, está escrito no papel, não é possível retirar. Como que a gente vai votar uma lei falando que é? Não pode, gente. Não é, doutora Fernanda? O que a senhora acha sobre isso? Gostaria também da sua opinião sobre isso. Obrigada. Para discutir, vereador Pablo Almeida. Vai discutir? Eu vou discutir. Gente, a vereadora pediu minha opinião, me citou, eu vou falar. É porque eu tive que pegar o óculos, é porque eu não enxergo mais. Artigo 94, presidente. Deferido. Presidente, olha só. Primeiro que não é retirar os pertences de ninguém. É desobstrução das vias públicas. Ponto. E não fala que é de pessoas, é de elementos. A questão é, as pessoas podem colocar o carro na calçada? Não. Porque se as pessoas podem colocar, os barzinhos podem colocar mesas e cadeiras sem pagar pelo uso do espaço público? Não. E a população agora, se judicializar isso daqui, vai ser muito bom, porque a pessoa agora vai poder fazer o bota fora em container na calçada. Então, falar que é só para retirada de pessoas em situação de rua, não é esse o projeto de lei. Isso aqui é cumprimento do Código de Posturas. Ponto. Mas o Código de Posturas não fala qual é a atuação, e a lei fala e complementa. É só isso. Para discutir, vereador Pablo Almeida. Para discutir, presidente.
Presidente, só para responder aqui, uma das colegas que antecedeu, o PSOL não consegue aprovar nada no Legislativo porque a maior parte do extrato da sociedade não concorda com o tipo de política pública que vocês apoiam. É por isso que todo projeto que é aprovado nas principais casas legislativas do nosso país, vocês recorrem até o Poder Judiciário, que é a quarta instância do poder, em muitos casos, quando chega no STF, né, da própria esquerda, que cai na mão de um juiz que foi, né, de uma maneira assim, tranquilamente indicada por algum presidente da esquerda, porque os últimos 20 anos nosso país, infelizmente, foi governado pela esquerda, e cai na mão desse juiz, e ele vai lá, e, em muitos casos, aprova o requerimento dos partidos de esquerda que não conseguem ganhar no plenário. E por que não ganham no plenário? Porque simplesmente não tem voto. E por que não tem voto? Porque a maior parcela da sociedade não concorda com o tipo de ideia que vocês têm. A realidade é essa. Vocês só querem ganhar e só conseguem ganhar no tapetão. Essa casa aprovou vários projetos de lei muito importantes, que foram a criação do endereço social para as pessoas em situação de rua, que a esquerda votou contra. E essa criação do endereço social possibilita que essas pessoas que estão em situação de rua possam acessar o mercado de trabalho. Eu sei que quando eu falo em mercado de trabalho, muitas das pessoas que estão aqui gritando contra o que eu estou dizendo, infelizmente não acessam esse tipo de mercado porque estão vivendo no mundo das migalhas do Estado, onde o Estado oferece as migalhas através de benefícios sociais, e essas pessoas querem continuar nessa situação. Ao invés, e o segundo projeto que nós aprovamos, projeto de volta ao lar. Esse projeto, ele gera uma facilidade na recondução dessas pessoas para o seu ambiente familiar, e no seu ambiente familiar essas pessoas serão melhor acolhidas, melhor tratadas, e a gente está pensando na dignificação humana através desse projeto. E o último projeto que a gente aprovou não é um projeto de internação compulsória. Mentirosamente, os vereadores de esquerda, mentirosamente não, porque eles de fato não conhecem, de fato não leem os projetos e vêm aqui para soltar besteiras e bobagens nesse plenário aqui, à torta e à direito, mas é um projeto de internação involuntária, ou seja, aonde essas pessoas, elas involuntariamente serão internadas com uma medida judicial ou com a família, quando elas requererem isso na justiça. É isso que acontece. Vamos trabalhar com a realidade dos fatos. A verdade, presidente, é que a direita dessa casa está diante dos problemas que nosso município tem confrontado, e nós temos coragem de propor medidas de transformação. Nós temos a coragem de propor, de fato, uma resposta para o cidadão belo-horizontino que não aguenta mais essa situação que a nossa cidade está. E a vereadora que me antecedeu aqui, mais uma vez, veio falar de políticas públicas, de políticas sociais. Vamos usar aqui a realidade dos fatos. Bolsa Família. Quem criou o Bolsa Família foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Esse programa social, e nós devemos medir todos os programas sociais, não pela entrada, o sucesso desses programas, não pela entrada, o número de pessoas que entram nesses programas, mas pelo número de pessoas que saem desses programas. Nós precisamos entender que o programa social, ele é sim necessário. Nós temos sim que ter programas sociais no nosso país para abarcar pessoas em vulnerabilidade real, mas não pode ser um programa que vai perpetuar por toda a vida da pessoa. São programas transitórios, são programas que, no momento de maior dificuldade, essas pessoas têm que ser assistidas, mas, posteriormente, a gente tem que ofertar oportunidades de trabalho, oportunidades de ressignificação, oportunidades de projeto de vida para essas pessoas, e o Estado não pode ficar bancando mais quase a metade, aliás, dos cidadãos brasileiros hoje estão recebendo algum tipo de assistência social do governo. Isso é um absurdo. Isso nós temos que falar a realidade. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de tristeza. Nós sabemos que o que muda de fato
alta sociedade é a força de trabalho, é a geração de emprego, é a geração de renda, é a geração de oportunidades. E nós precisamos fortalecer isso daqui. E sobre o projeto do vereador Braulio, mais uma vez, parabenizá-lo, vereador, porque o senhor, de fato, é um vereador que está preocupado e sempre aí ativo e escutando os interesses da população e as necessidades do povo de Belo Horizonte. Por isso, nós do PL vamos votar sim a esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Para discutir, vereador. Para discutir, vereador Rilamelo. Bom, é muito fácil entender por que a esquerda é contrária a esse projeto. Sabe por quê? Porque a esquerda se alimenta do caos. A esquerda se alimenta da pobreza. 26% da população brasileira são analfabetos funcionais, porque é mais fácil de manobrar pessoas que não conseguem entender que estão à mercê do Estado. Quase 50% da população recebe benefícios sociais. E a vontade, vereador Cláudio, é que todos recebam. Por quê? O socialismo é isso, nivelar as pessoas na pobreza. Enquanto isso, nós estamos vendo o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, ele cada dia mais colocando imposto em cima da população. Agora eu pergunto, a vida das pessoas está melhorando? Resposta, não. Não está melhorando. Sabe por quê? Porque não é esse o objetivo. Se esse fosse o objetivo, Belo Horizonte seria referência em assistência social. Afinal de contas, há mais de 2 décadas, o PT controla a assistência social da nossa cidade. Então por que não somos referência? Por que a população de rua está aumentando? Por que nós temos que apresentar vários projetos para tentar ajudar nessa circunstância? Porque falharam, não conseguem. O PT é fábrica da miséria, é isso que é a verdade. E infelizmente nós vamos continuar discutindo aqui com pessoas que desejam o caos, que desejam o problema, a desestruturação de todas as bases da sociedade, a desestruturação da família. Por quê? Porque dessa forma você consegue fazer com que as pessoas sejam massa de manobra. Massa de manobra, que é o que a gente vê hoje. Enquanto isso, bilhões de reais foram roubados do INSS. Aposentados perderam bilhões de reais. E está no bolso de quem? Dos sindicatos pelegos da esquerda. Está no bolso deles. Está no bolso lá do irmão do Lula. Está no bolso lá dos esquerdistas. Enquanto isso, o Lula está lá gastando bilhões. Eu não estou falando milhões. Eu estou falando bilhões do dinheiro público lá para fazer graça na Amazônia para apenas 14 chefes de Estado. Por quê? Porque a COP30 é um fracasso total. É um bando de Pinóquio que se reúne ali para contar mentira um para o outro, para falar que vai fazer alguma coisa, e no final da história, a China está poluindo mais do que nunca. Os países esquerdistas estão poluindo mais do que nunca. Mas, aí não importa. O importante é a revolução. O importante é garantir o socialismo, é colocar todo mundo na miséria. É isso que é a vontade do PT. Então, nada me espanta de ser contra o projeto do vereador Braulio, que apenas está buscando regularizar a situação, organizar. Mas quem quer organizar? Será que eles querem organizar alguma coisa? Não, eles querem que cada um fique para o seu lado, que aumente o número de moradores de rua, que haja confusão na cidade, e aí começa a falar que é uma política higienista, que é isso e aquilo. Na verdade, vocês desejam que tudo continue como está. Para quê? Para continuar mamando nas barbas do Estado. É isso. As tetas do Estado sempre são mais agradáveis do que resolver os problemas econômicos. Nós precisamos de um governo que gere riqueza, que atrai investimento, que nos ajude a crescer. Mas não, é cada dia mais saindo investimento do país, cada dia mais as coisas ficando caras, cada dia mais a pobreza aumentando no nosso país. Por quê?
Porque essa é a vontade da esquerda, colocar todo mundo no mesmo nível, no nível da miséria. Mas, enquanto isso, o persona non grata, esse descondenado, está viajando o mundo lá no Janja Tour, está fazendo lua de mel com dinheiro público. É isso que está acontecendo. Mas, a claque bate palma para ele. Sabe por quê? Porque esse é o desejo dessas pessoas também. O desejo deles é viver o que o Lula está vivendo. Mas eu repito, vai continuar vivendo, sabe aonde? Na miséria. Para discutir? Para encaminhar? Para encaminhar ou discutir? Encaminhar. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Braulio Lara. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, eu quero pedir aqui o voto sim ao projeto. Nós estamos falando de uma importante norma que reforça o Código de Posturas. Porque o que é óbvio, às vezes, de fato, não é cumprido. E aqui existe um comando legal para que a gente exija que a prefeitura trate todos como iguais. E o espaço público não pode ser ocupado com elementos que caracterizem estrutura permanente. Simples assim. Calçada é para andar, vias são para transitar. E se as coisas que lá estiverem em desacordo com a nossa legislação vigente, a prefeitura tem sim que tomar providências. Agora, nós precisamos de ter um canal específico dentro do site, dentro do 156, para receber essas denúncias do cidadão. Então, aqui sim, a gente quer solução para a cidade, aqui sim, a gente está trazendo realmente uma inovação. E morar na rua não é normal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Para encaminhar, vereadora Isa Lourença. Não, eu nem encaminhar, mas eu senti necessidade de vir cá dizer que as pessoas, antes de sair esbravejando coisas, falando que precisa ter trabalho, que as pessoas não podem ficar para sempre recebendo auxílio do Estado, precisam estudar mais, gente, as políticas públicas. Estudar que tem tempo, quando uma pessoa ela entra para um programa de assistência, ela tem um tempo que ela pode ficar no programa e ela tem que sair, ela não fica a vida inteira. Vocês não conhecem os programas de assistência. Então, antes de vir esbravejar, falar coisa que inclusive não tem nada a ver com nada, vai dar uma conversa com o secretário de assistência para saber quais políticas existem, dá uma estudada nas políticas de assistência do Brasil, do município, porque não é possível vir aqui falar coisa que não faz nenhum sentido. Inclusive, tem políticas com prazo, tem políticas de emprego, tem várias políticas acontecendo na cidade de Belo Horizonte, mas vocês não querem olhar para as políticas públicas, vocês só querem varrer tudo para debaixo do tapete. Obrigado, vereadora. Para encaminhar, vereador Pedro Patrus. Bom, presidente, a vereadora Isa falou tudo. O que falta aqui é exatamente conhecimento de política pública. Não adianta fazer projeto como esse, projeto que é para fazer o seu vídeo, projeto que são para as pessoas ricas da cidade de Belo Horizonte. É assim que o Partido Novo age. E vem esse microfone, junto com o PL, que é isso, o Partido Novo não passa do Bolsonaro de sapatênis, vem fazer um coro de falar nada com nada. Está falando mentira nesse microfone. Vai retirar pertence, sim. Vai retirar pertence, o projeto é claro quando diz isso no seu texto. Não adianta vir falar que não faz. Eu estou pedindo para cada vereadora desse plenário, tenha consciência, ponha a mão na consciência e entenda que o que vocês estão votando aqui é prejudicial demais para o ser humano, para as pessoas. Vocês não pensam nas pessoas, vocês não pensam em dignidade humana. Então, o voto é não a esse projeto horroroso do vereador Braulio. Para encaminhar, vereador Islamelo. É até engraçado ver o PT falando de direitos humanos, de dignidade da pessoa. É até engraçado falar isso, sabe por quê? Fica parecendo que Belo Horizonte é modelo para o resto do país na assistência social. Fica parecendo que nós não temos moradores de rua, que as pessoas que estão na rua têm direito aos programas sociais, que está todo mundo conseguindo um emprego, que as coisas estão evoluindo, mas cada dia mais está aumentando a população de rua na cidade de Belo Horizonte.
Agora, quando se lê o projeto, percebe-se que não tem nada de retirar pertence, até porque tem uma legislação e está judicializado em relação a isso. Então não tem discussão em relação a isso. Se descumprir, chama a polícia, faz boletim de ocorrência. Agora, quando se quer resolver, organizar, aí vocês são contra. Parabéns, Belo Horizonte. Belo Horizonte, então, é a capital da assistência social. Está tudo correndo bem porque está na mão do PT. Mentira! Para encaminhar, a vereadora Flávia Borja. Eu quero falar especialmente às mulheres da população de rua. Ao contrário da esquerda, nós queremos retirar vocês das ruas. Nós queremos dar uma vida digna, nós queremos dar uma casa, nós queremos que você crie os filhos de vocês com dignidade, com saúde e não permaneçam na situação que vocês estão. Esse é o nosso objetivo com uma série de projetos de lei que possa realmente dar uma vida digna às mulheres de Belo Horizonte. Esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos aprovar esse projeto agora, que é uma série de medidas que essa Câmara está tomando para que esse problema, que é tão complexo na nossa cidade, possa parar, deixar de existir. Por uma vida digna para as mulheres que estão morando na rua. Vocês merecem. Para encaminhar, a vereadora Luísa Dulce. Presidente, para encaminhar o voto não a esse projeto, que é tão desrespeitoso quanto o show de horrores que nós vimos hoje aqui nessa Câmara Municipal, de vereadores maltratando as pessoas que vieram aqui na Câmara. O que nós precisamos é seguir fortalecendo as políticas de assistência social, as políticas de acolhimento, de moradia na nossa cidade. E não jogando para debaixo do tapete um problema que não é só nosso da cidade de Belo Horizonte, é um problema de todas as grandes cidades do mundo. Se isso já está no Código de Posturas, vamos ficar com o que está no Código de Posturas. Agora, infelizmente, como vemos que esse projeto faz parte de um pacote, a gente sabe muito bem a intenção do vereador que propôs, que é sim retirar os pertences, que é sim guinchar essas pessoas das ruas de Belo Horizonte, e é por isso que nós vamos votar não, e vamos lutar para que a DPF do Supremo Tribunal Federal seja cumprida e os pertences não sejam retirados. Em votação, estaremos votando agora os artigos do 1º ao 4º do projeto, a votação destacada em bloco e com preferência. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, por favor, registre os seus votos. Vereador Bruno Miranda, a favor, registrar seu voto. Vereadora Janaína Cardoso, a favor, registrar seu voto. Vereadora Loide Gonçalves, a favor, registrar seu voto. Vereador Tireléu, a favor, registrar seu voto. E vereador Wagner Ferreira, a favor, registrar o seu voto. Vereador Leonardo Anjo, a favor, registrar seu voto.
Encerrada a votação, 26 votos sim, 10 votos não, 3 abstenções. Fica aprovado o PL 173/5 dos artigos do 1º ao 4º artigo do projeto. Para a declaração de voto, o vereador Pedro Patrus. Não? Pode declarar. É isso, presidente. As pessoas estão conversando ali, pedindo para que os kids pretos estão aqui atrás, que eles, no mínimo, eles possam dialogar com as pessoas que vivem essa realidade. O mínimo é dialogar, é escutar. As pessoas estão aqui na casa do povo para serem escutadas também. E é impressionante a falta de conhecimento e a falta de diálogo que essas pessoas têm. E me entristece muito esse número de votos que nós vimos aqui. Me entristece muito eu não ver nem o líder, nem o vice-líder da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nesse microfone. Para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte se posicionar. A Prefeitura tem obrigação de se posicionar para assuntos como esse, para assuntos de projetos que são contra a população da própria cidade. O prefeito está sendo omisso com projetos como esse. Obrigado, vereadora. Vereador. Declaração de voto, Isa. Presidente, só declarar, dizer que, infelizmente, existem as pessoas que legislam para atacar direito das outras, mas que vocês saibam que também existem as pessoas que estão aqui para fazer a defesa desse direito. Infelizmente, mais uma vez, nós vimos a prefeitura omissa, mas vocês saibam que, mais uma vez, nós vamos estar aqui todo dia lutando pelo direito de moradia. Nós sabemos que tem uma forma de tirar as pessoas da rua, com a política de moradia primeiro. Essa é a única política possível no mundo inteiro, e nós vamos continuar lutando por elas. Obrigado, Obrigada. vereadora. Vamos voltar agora o projeto na parte não destacada, o artigo 5º. Em votação, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por favor, de seus votos. Porque vocês vão ter que falar? Vocês vão falar aqui? Sei. Está aqui a primeira. Não, tem um requerimento. Tem um requerimento de comissão conjunta. Vereador Bruno Miranda, a favor, está seu voto. Vereador Cleiton Xavier, a favor, está seu voto. Vereadora Michele Siqueira, a favor, está seu voto. Vereador Elton Júnior, a favor, está seu voto. Vereador Irlan Melo, a favor, está seu voto. Vereadora Janaína Cardoso, a favor, está seu voto. E também Leonardo Ângelo, favor, registrar seu voto. Encerrada a votação, 25 votos sim, 10 votos não, 3 abstenções. Fica aprovado o projeto na parte não destacada do artigo 5º. Para declaração de voto, vereador Braulio Lara. Presidente, eu quero agradecer aqui a todos os colegas vereadores. Hoje foi dado um importante passo na cidade. A gente vai avançar agora na discussão de segundo turno. E eu quero deixar uma informação aqui muito clara para quem, de fato, movimenta dentro da questão de situação de rua.
Falaram aqui que eu não tenho noção, que eu não fui atrás de informação nenhuma. Nós estamos trabalhando nisso desde 2021. Eu visitei todos os albergues, todos os centros POP, todas as casas de acolhimento. Nós vimos exatamente os problemas que nós temos na cidade. Mas o maior respeito às pessoas, porque aqui não é uma guerra social. A gente quer sim encaminhar a solução para isso. A diferença é que tem pessoas que estão lutando para preservar vocês nas ruas. Nós queremos preservar a dignidade das pessoas com o teto. É diferente, então agradeço o apoio de todos aqui e com toda serenidade vamos para o segundo turno. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Para a declaração de voto, vereador Pedro Patrus. Bom, eu só vim esse microfone para dizer uma coisa. O vereador Braulio não conhece das políticas públicas da cidade de Belo Horizonte. Eu fui em todas as visitas com ele, vocês sabem disso, eu estava presente, e ele continua e insiste em não conhecer. O que ele está fazendo é retirando direitos das pessoas. E aí, vereador Cida, a gente vai para a justiça, nós vamos entrar com a DIN. Aliás, mentira, antes disso, nós vamos, e vocês devem, cobrar da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que o prefeito vete esse projeto. Nós vamos ver se o prefeito vai vetar esse projeto ou não. Depois disso, se o prefeito não vetar, nós iremos sim. Não é tapetão não, vereador Pablo. Não é tapetão não, é direito. Quando uma lei inconstitucional, uma lei que vai contra qualquer questão que foi já dita pelo STF, pelos ministérios, nós iremos aonde tiver que ir. Estaremos sempre com vocês à defesa da população em situação de rua e da dignidade humana. Obrigado, presidente. Senhora vereadora, senhora secretária, para a leitura da segunda parte.